Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa aula nós vamos falar sobre aplicação inversa e composição de funções. É um conteúdo que nós estamos dando continuidade aí nos vídeos passados, então se você não assistiu o vídeo passado, volta lá, dá uma olhada na playlist de estruturas algébricas 1, que vai ter uma lista de vídeos aí para você estar antenado aí com as coisas que eu venho estando explicando aqui para os meus alunos, tá? Bom, então vamos definir uma função f, tá? Em que E vai ser o domínio e o Fzão aqui vai ser o contradomínio. Por definição, F é uma relação de E em F com certas particularidades. Então, o domínio de F é o próprio conjunto E, tem que ser todos os elementos de E tem que estar contido na nossa função. E todo x de E tem uma única imagem de F, tá? Isso aqui é só para a gente rever a definição de funções, de aplicações, tá? Bom, então aí nós temos a definição aqui da nossa funçãozinha, que é importante a gente lembrar a ideia das funções, porque se a gente não usa, né, a função, então a gente não tem como nós definirmos uma aplicação inversa, certo? Então como que a gente definiria, tá, as aplicações inversas? Deixa eu copiar aqui e colar aqui para vocês verem, tá? Na aplicação inversa, a gente vai definir da seguinte maneira, ó, tá? Levando em consideração essas duas propriedadezinhas aqui, tá? Então, seja f elevado a menos 1, faltou menos aqui, ó, a relação inversa de f. Pode acontecer de f a menos 1 não ser uma aplicação de f em e, tá certo? Então, por exemplo, aqui ela seja uma aplicação de f em z, em e, ela tem que cumprir essas duas propriedades aqui. Caso ela não cumpra, então a gente não vai ter aí uma aplicação inversa, tá? Mas voltando aqui, para que ela sumindo que ela cumpre, a gente vai ter então alguns exemplos aqui para a gente estar analisando, tá certo? Aplicação inversa, assista o vídeo sobre imagem direta e imagem inversa, que eu vou estar explicando um pouco mais sobre a imagem inversa, tá? Bom, então o primeiro caso aqui de aplicação, nós temos a função f que conecta o elemento a com 1. Também esse exemplo está no vídeos passados, tá? Eu acredito que é o vídeo anterior. B se conecta com 2, o C com 3 e o D com 4. Seria basicamente nós pegarmos o diagrama de Venn e conectarmos as funções dessa forma. O A, o B, o C e o D com os elementos 1, 2, 3 e 4. Tá? Então o A com 1, o B com 2, o C com 3 e o D com 4. Nesse caso aqui, nós temos uma função injetiva e sobrejetiva, ou seja, uma função objetora, tá? Então f é menos 1, ela é uma aplicação, tá bom? De 1 em que liga o 1 com A, o 2 com B, o 3 com C e o 4 com D, tá? E aqui, esse caso aqui seria uma relação inversa. Nesse exemplo aqui, que é o mesmo que eu utilizei no vídeo anterior, não vai ser uma aplicação inversa porque vai estar faltando um elemento de f, que seria o 5, tá? Então, por isso que aquilo não é uma função bijetora, portanto não vai ter inversa. Aqui embaixo a gente tem outro exemplo, tá? Novamente levando em consideração que está faltando elementos aqui no contradomínio, então não vai ser subjetiva. Nesse caso, nesse exemplo aqui, ela não é injetiva, então não tem como ela ser uma aplicação, não tem inversa, porque para que seja inversa, para que seja função, um único elemento do domínio tem que ter o mesmo um único elemento no contradomínio. Então o mesmo elemento do domínio não pode ter duas imagens, mas nesse caso aqui a gente tem que, no caso inverso, essa propriedadezinha aqui, ó, tanto o C quanto o D, se eu fizer a imagem inversa, vão estar conectadas com 2. Então ele não vai, digamos assim, coincidir com a definição de função. Vai ser uma relação inversa, mas não vai ser uma função inversa, tá? Bom, o teorema que eu vou mostrar aqui, a gente não vai fazer a demonstração dele, mas eu vou explicar ele aqui para vocês. É o seguinte, ele vai garantir para a gente como que eu posso obter uma aplicação inversa. Então, vamos lá. Definamos f uma aplicação comum, tá? Uma condição necessária e suficiente para que exista, tá, o f é menos 1 e seja uma aplicação de f em e, uma aplicação inversa, é que a nossa função original f seja bijetora, ou seja injetiva e sobrejetiva. Se eu garanto que uma função tem essas duas propriedades,
ou seja, que ela é bijetora, então eu digo, ela vai ter uma aplicação inversa. Basicamente, a demonstração desse teorema aqui é você fazer o seguinte: você vai demonstrar que se f, tá? Se a inversa menos 1 é a aplicação, tá bom? A gente mostra que se ela é uma aplicação, então ela vai ser injetiva, tá? E sobrejetiva, ou seja, ela vai ser bijetora, tá bom? Essa demonstração é a injetividade, você pega dois elementos na imagem e vai iguais e mostra que os elementos do domínio são iguais, tá bom? E isso é possível porque você tem uma aplicação inversa, então ela é função, se ela é função, algumas coisas estão garantidas. Vamos mostrar que ela é subjetiva e tal, usando alguns argumentos, mas eu não vou fazer essa demonstração aqui, vai estar no nosso material, então você pode estar acessando. Caso vocês sintam necessidade, vocês podem deixar aí no comentário ou me enviar lá no WhatsApp, que eu pego e faço a demonstração no vídeo separado só sobre a demonstração, tá bom? A volta dessa demonstração é a gente mostrar que se f é uma função bijetiva, bijetora, aí a gente mostra que f é menos 1 é a aplicação, tá? Observe, f é menos 1 sempre existe, mas nem sempre é uma função, é uma aplicação. A gente mostra que ela é uma aplicação usando as ideias de que a função f vai ser injetiva. Então, se ela é injetiva, vai garantir que f-1 vai ter elementos diferentes na imagem. E mostramos também que ela é sobrejetiva. Então, se ela é sobrejetiva, todos os elementos do domínio têm um elemento correspondente no contradomínio. Como o contradomínio da inversa é o domínio da função original, as coisas vão se encaixando aí e a gente consegue mostrar que esse teorema aqui é válido. Em outras palavras, seria basicamente o seguinte: para eu mostrar que existe uma aplicação inversa, eu simplesmente observo se a função é bijetora. Se ela for, então existe inversa, tá? Por exemplo, se a gente pegasse essa demonstração aqui, que tem no livro, tá? A gente mostra que essa função ela é bijetiva, e para a gente determinar a sua inversa, a gente faz uma alteração. A gente pega o x e chama de y, e pega o y e chama de x. E aí depois a gente só faz a inversão, né? Você pega o 1 passa para o outro lado somando, e depois pega o 3 que está multiplicando o y e passa para o outro lado dividindo. Então a função inversa, a aplicação inversa tem essa regra de composição. Vamos ver um exemplo aqui para a gente entender, tá? Um exemplo bem genérico. Vamos determinar que a aplicação definida por essa regra aqui, ela qual que é, na verdade, a gente vai determinar aí, tá certo? Então vamos lá. Então o f de x vai se tornar o meu x e o nosso x vai se tornar o y, tá? E aí o processo agora é a gente inverter aí e isolar o y de novo. Então nós vamos pegar e vamos inverter os dois lados ao mesmo tempo para não precisar trocar de sinal. Vamos pegar o b e passar para o outro lado subtraindo, então ay é igual a x menos b. E passar agora o a dividindo, então x menos b sobre a. Então essa aqui é a nossa função inversa, tá? Então a função inversa dessa aqui vai ser f menos 1 de x igual a x menos b sobre a. Essa aqui é a nossa aplicação inversa. Percebo que é bem simples. Se eu tiver que fazer, é só trocar as variáveis. Claro, né, que existe aí um pequeno detalhe. Se a função que estiver aqui for uma função complexa, tá? Uma função complexa do ponto de vista assim, difícil de ser feito, cheio de operações matemáticas, pode ser que calcular a sua inversa, encontrar a sua inversa seja um pouco mais complicado, mas nada que substituições, passa para um lado para o outro, passa dividindo, multiplicando, extrai a raiz, eleva ao quadrado, não resolva, tá? Claro que estou falando assim, mas pode ser que seja bem complicado você chegar a isolar a variável y. Às vezes é quase impossível, e aí a gente define funções como funções implícitas, tá? Mas não é o nosso foco aqui trabalhar com esse tipo de funções, tá? Mas existe a possibilidade de tornar esse um processo bem complexo. Sempre lembre-se, quando eu falo complexo aqui, eu não estou dizendo o conjunto dos números complexos, mas sim em termos de dificuldade de resolver uma questão. Para o próximo tópico, nós temos a composição de aplicações. E o que seria composições? A composição basicamente é eu pegar duas funções que tenha
a seguinte característica: o contradomínio de uma é o domínio da outra. Se isso acontece, eu posso então fazer a composição dela. Chama-se de composta de FG a aplicação de E em G. Então é como se F aqui fosse desconsiderado, mas não é, tá? Mas como se fosse, que a gente define da seguinte maneira: G bola F, a gente lê dessa forma, ele vai ser G com o F aplicado dentro de G. Ou seja, eu vou pegar tudo que a função G é e jogo dentro da função, desculpa, F e jogo dentro da função G, tá? Então, obviamente, a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu faço F bola G, eu inverto os papéis aqui, tá? Então é G que fica aplicado dentro da função F, tá bom? Então tem essa observação aqui, mas nesse conceito aqui eu não posso fazer essa composição aqui de baixo. Por quê? Porque aí eu teria o domínio, o contradomínio de G é o G, mas o domínio de F não é o G, é o E, tá? Então a gente tem que garantir algumas coisas aí para que possa então usar, tá? A composição de funções não é algo tão direto igual à inversa, tá? Vamos aqui para alguns exemplos para a gente observar aqui e vejam aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, o conjunto A como sendo A1, A2, A3 e A4, conjunto F como sendo B1, B2, B3 até o B5, e o G como sendo C1, C2 e C3. Consideramos, aqui são casos, digamos assim, simplistas, tá? Do ponto de vista que eu não tenho funções escritas com leis de formação, com regra matemática, tá? Isso aqui são através de notações de conjuntos finitos que a gente consegue, olhando os pares ordenados, fazer a composição delas. Então, se eu tenho uma função f que é definida pela relação A1B1, A2B2, A3, com esses pares ordenados aqui, e o g como sendo B1C1, B2C1 e assim por diante, como que eu defino a composta desse tipo, né, nesse formato de função? Basicamente, o g bola f é o f tá dentro da função g. Ou seja, quem é o f de A1? Ó, f de A1 é o B1. Então, em vez de ter f, g de f vai ser g de B1, que por aqui é C. Nesse caso, ó, o g bola f de A2 vai ser então o C1, porque você conecta direto aqui, ó, do A3, ó. Como o A3, ó, ele se conecta com o B4, aí aqui tem um cuidado importante, ó. Então, o do A3 vai ser o C2, porque ó, o B4 se conecta com o B4. Então, tem que ter esse cuidado na hora de analisar aqui. Aqui não fica tão interessante a gente analisar dessa forma. Aqui tem todos os pares ordenados, mas no diagrama fica mais fácil da gente visualizar, ó. O 1 se conecta com o B1 e o B1 se conecta com o C1. Então, o G bola F liga o A1 com o C1. O A2 se conecta com o B2, que se conecta com o C2. Então, o A2 que se conecta com o C1. Então, o A2 se conecta também com o C1. O A3 se conecta com o B4, o B4 com o C2. Então, o A3 se conecta com o C2. O A4 se conecta com o B3, como vocês podem ver aqui, ó, com o B3, e o B3 se conecta com o C2. Só uma observação: apesar de F se conectar com B1, B2, B3, B4, ele não se conecta com B5, tá? Por isso que vocês não vão observar nenhuma conexão de B5 aqui, ó. Só o 1, 2, 3 e 4, porque são os que se conectam de F da função F, tá? De E para Fzão, mas não tem não tem o 5 aí como conexão de E em F, tá? Então tem que ter esse cuidado também na hora da composição. Bom, mas e na prática, como que eu faço a composição? Basicamente é o seguinte, ó, sejam f, g e h funções reais, tá? Definida pelas leis x mais 2, f é igual a x mais 2, g é x² menos 1 e h é o 3x. Se vocês observarem, eu acho que esse aqui é bem parecido com as funções de várias sentenças que a gente viu alguns vídeos atrás, tá? Então é interessante como a gente repete algumas funções aí para fazer algumas questões diferentes. Deixa eu diminuir aqui o zoom, né? Minha cabeça é muito grande aqui nesse negócio. Mas vamos lá resolver essa questão. Bom, ele pede para a gente determinar as funções compostas, tá? Eu não vou fazer todas, aqui a gente tem 6 composições, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer algumas e depois eu faço essa composição aqui, tá?
verificar que a composição de função é associativa. Mas basicamente vamos pegar o seguinte, ó. Quem é o f bola g, tá, aplicado em x? Nesse caso, pessoal, quem vem na frente, tá, ele fica dentro da função. Então fica ó, g com f aplicado dentro. É porque basicamente você vai primeiro substituir aqui. Mas quem que é a função f? A função f é x mais 2, tá? Se eu tivesse um ponto específico, aí eu colocaria esse valor, mas não tenho, é uma função. Agora eu vou pegar o x mais 2 e vou colocar no x da função g. Então no lugar de x vai ficar x mais 2 ao quadrado menos 1, tá? Aí aqui é só você resolver o produto notável. Deixa eu fazer aqui, ó. Então esse aqui vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 1. Esse menos 1 é da função g, tá? Que está aqui em cima. E agora é só simplificar. X² mais 4x menos mais 3. Esse é o resultado da composição de g bola f, tá? F bola g, na verdade. Agora vamos fazer ó, g bola f, só para vocês perceberem a diferença. Quando eu inverto aqui a ordem, quem vem primeiro fica dentro do que vem segundo. Ou seja, é f com g aplicado dentro dele, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter f de x² menos 1 aplicado na função f, tá? Então, f aqui vai ficar, ó, f é x mais 2, então vai ficar x² menos 1 mais 2, ou seja, x mais x² mais 1. Essa é a composição de g bola f e de f bola g, certo? Em alguns casos, pode coincidir quando você faz a composição, o resultado dx. Quando isso ocorre é porque você está compondo a função original com a função inversa, tá? Toda vez que você compõe a função com a função inversa dela, o resultado vai dar a função identidade é a função y igual a x, tá? Eu não vou fazer todas aqui, como vocês podem ver, porque vai dar um trabalho gigantesco de a gente fazer. Apesar de que, para fazer demonstração aqui, eu vou precisar fazer a composição desses caras, tá? Mas vamos pensar no seguinte, ó. A gente já sabe, deixa eu apagar aqui, ó, que esse carinha aqui é o x² mais 4x mais 3, e a gente sabe que esse aqui é o x² mais 1, tá? Então, para a gente resolver o restante aqui, deixa eu limpar essa parte aqui. Vamos ver se a gente consegue resolver sem muito cálculo, tá? Eu não prometo, porque às vezes é necessário. Mas vamos entender o seguinte, ó. Primeiro, quem é o f bola g, bola h, que é aplicado? Resolvemos esse primeiro aqui, ó. Então, nós vamos aplicar o g bola f, ó, quem vem primeiro, que seria esses dois, vai ser aplicado dentro do h. Ou seja, nós temos h com o f bola g aqui dentro, ó, f bola g, aplicado em x, tá? De x, aqui aplicado, opa, aplicado em x. Mas quem seria esse cara aqui, ó? Que é aqui dentro. Mas quem seria esse cara? Quem é o f bola g? O f bola g a gente fez, ó, x² mais 4x mais 3. Então a gente vai pegar e substituir aqui dentro. Então vai ficar 3 que multiplica x² mais 4x mais 3, que é a mesma coisa que 3x² mais 4x mais 12x mais 9, tá? Aí a gente termina aqui essa primeira parte, tá bom? A gente mostrou aqui quanto que vale isso aqui. Agora a gente vai mostrar o contrário, quanto que vale esse cara aqui. Para isso, a gente primeiro precisa calcular o g bola h, tá? Quem que seria o g bola h? G bola h eu substituir o g dentro do h, então vai ficar h com o g aqui dentro. Então vai ser h aplicado com x² menos 1. E substituindo esse valor aqui no lugar do x aqui, nós vamos ter 3, que multiplica x² menos 1, ou seja, 3x² menos 3, tá? Pronto, fizemos o g bola h. Agora a gente vai aplicar esse carinha aqui, mas a gente vai fazer o contrário, na verdade, né? Por quê? Porque quando a gente tem, ó, f bola g bola h, isso aqui a gente já resolveu, tá? Aplicado na variável x, isso aqui vai ser o primeiro, quem vem na frente é aplicado dentro do segundo, ou seja, é o g bola h
com a função f aplicada dentro aqui. Então, quem que é a função f? Ó, g bola h, nós vamos substituir a função f dentro dela, a função f é x mais 2. Só que a função g bola h é essa aqui, ó. Então nós vamos colocar aí dentro 3 que multiplica x mais 2 ao quadrado menos 3. Ora, vamos resolver primeiro a potência, tá? Então fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 3, tá? E agora é só resolver a distributiva, fica 3x² mais 12x mais 12 menos 3, tá? E aí, simplificando 12 menos 3, o resultado dá 9, como vocês podem ver aqui também, ó. É o x² mais 12x mais 9, tá? E aí, a gente chega ao fim dessa aula. Qualquer dúvida, anotem, para a gente tirar as dúvidas na nossa aula, na nossa live quarta-feira, tá bom? Espero que todos tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou!